Boa tarde, galerinha do segundo ano. Aqui quem fala é o Everton, professor de Educação Física. Hoje a gente vai estudar um pouco sobre ginástica, ok? A gente vai falar um pouco sobre equilíbrio na ginástica, o que é o equilíbrio, ok? Vamos citar algumas brincadeiras falando do equilíbrio. A gente vai trabalhar um pouco sobre ginástica nas dimensões, ok? Conceitual, procedimental e atitudinal, ok? A gente vai falar o que é o equilíbrio. O equilíbrio é uma habilidade do indivíduo manter-se na mesma posição quando em movimento. Ou seja, a pessoa que está em uma mesma posição tem que se manter até um adequado momento. Como assim, professor? Se eu passo a ficar com uma perna só na mesma posição, tenho que marcar no relógio quanto tempo eu consigo, ok? Isso trabalha o equilíbrio. Em situações que o centro da gravidade do corpo muda constantemente, o equilíbrio, isso quando eu falo da gravidade do corpo, quando muda, é quando a gente está fazendo muito esforço, a gente fica de um pé só, a gente coloca força na parte da panturrilha e a gente fica constantemente mudando, querendo mudar de posição, ok? A importância do equilíbrio, o que é a importância do equilíbrio? O equilíbrio é importante para maior desprezo corporal, ok? Para uma maior resistência no nosso corpo. Embora seja posição esteja relacionada ao comando de um sistema nervoso central, dá aos nossos músculos articulação para que se movimente do jeito certo. A prática da atividade física funciona como aliada por ajuda de perfeições dessa habilidade, ok? O equilíbrio, ela trabalha, como a gente vê no slide, trabalha várias variações de músculo nas nossas articulações, como acabei de citar. A gente fica numa posição que coloca só um pé no chão e sobe o outro pezinho e começa a colocar força para não tentar cair, ok? Isso trabalha muito a movimentação das articulações, ok? Em todas as práticas de educação física trabalha o movimento do equilíbrio. O equilíbrio é um fator de grande importância para o ser humano, ok? Ele tem um difícil papel, impossível a realização de algumas tarefas. Trata-se das habilidades de articulações, como acabei de falar, as articulações do nosso corpo. Uma delas mais utilizadas são as articulações do joelho, ok? Onde a gente trabalha muito as articulações e movimento do equilíbrio. O movimento do aviãozinho é um dos movimentos mais conhecidos na ginástica, onde a gente vai trabalhar, a gente vai falar um pouco sobre ele. É a técnica que consiste em um equilíbrio, onde o atleta se posiciona em pé, ok? Só como acabei de falar, só com o pé e o outro fica levantado. Como assim, professor? Eu coloco o pé direito no chão, levanto o esquerdo, abro bem meus braços e consigo centralizar o equilíbrio no meu corpo, ok? Sem cair. Irá abrir dois braços para laterais, como eu acabei de falar do corpo, irá manter o tronco do corpo mais rente ao solo, ok? E com as pernas levantando, o atleta irá fazer uma flexão plantar do tornozelo. A gente vai ver a imagem agora como é executada o movimento do aviãozinho. Esse movimento é muito conhecido pelos ginásticos, ok? Essa é uma ilustração de iniciantes fazendo os movimentos do aviãozinho. São crianças, ilustrações. A gente vê que nessas duas primeiras imagens são os iniciantes já querendo conseguir fazer o aviãozinho. A perna direita é um pouco levantada. Eles ainda estão tentando manter o equilíbrio e na segunda imagem a gente já vê uma ilustração de duas crianças já conseguindo fazer o aviãozinho correto, ok? O que é o apoio? Apoio é aquela pessoa que ajuda, ok, o atleta a se manter no equilíbrio. Aí vou ler aqui um pouco. Caso seja necessário o apoio para a técnica de apoiador, deverá ficar ao lado do atleta, segurando no quadríceps da perna, que estará levantada e deverá manter a outra mão na região abdominal. Como assim? Ok? O apoiador terá que ajudar o atleta, caso não tenha um equilíbrio, ele tem que ficar do lado do atleta, segurando só o quadríceps, ok? Só as pernas deles,
fazendo com que ele mantenha o tronco um pouco mais alinhado e fazer com que os abdômenes sejam levantados, ok? O atleta, ele consegue dar um equilíbrio assim mesmo dessa forma. A gente vê uma ilustração de um apoiador, é o de vermelho, ok? Fazendo, como no slide falou, seguras no quadríceps, lá nas pernas, ok? E ele tem que estar com o tronco todo alinhado, ok? Segurando. Assim que o atleta conseguir fazer esse movimento, o apoiador, ele deixa, ok? De segurar o atleta e o atleta consegue fazer o movimento sozinho, ok? Os pontos mais importantes do equilíbrio, ok? Que é o movimento do aviãozinho. Quais são os pontos mais importantes, ok? Olhar para o ponto fixo, ok? Sempre para frente, manter a postura. Manter a postura durante o movimento, em nenhum momento olhar para o lado, ok? E sempre ficar alinhado o seu corpo com o seu tronco. Se concentrar no movimento, ao se identificar as partes do corpo que estão sendo utilizadas, as pernas e os braços sempre tem que estar alinhado. É uma concentração grande no movimento dessas duas. A perna e os braços são os componentes mais importantes para executar o movimento do aviãozinho, ok? Eu vou voltar aqui o slide só para falar, relembrar o que é o aviãozinho. É uma técnica que eles fazem na ginástica de a pessoa conseguir um equilíbrio, ok? São atletas que fazem isso, crianças também costumam fazer isso na modalidade de ginástica, ok? Eles mantêm a perna muito levantada, ok? Para cima, tem que estar alinhado com o corpo, ok? Os dois braços também tem que estar alinhados, ok? Levantando os braços para estar alinhado com o corpo. E o tronco tem que estar mais resente ao solo, ok? Para ter um pouco de estabilidade e equilíbrio e conseguir fazer. Botar força na perna dominante, a perna que está executando, ok? E o atleta tem que fazer uma flexão plantar no tornozelo, ok? O equilíbrio, aqui a gente falou a importância do equilíbrio, ok? Para o ser humano, que é uma das valências físicas mais importantes do ser humano, é o equilíbrio. Eles realizam várias atividades através do equilíbrio, ok? Tem a realização de várias tarefas e articulações, ok? E a importância, o equilíbrio da ginástica, ok? Para encerrar essa aula, a atividade vai ser a atividade da ficha 5, ok? Vai falar lá sobre o equilíbrio da ginástica, o aviãozinho. Uma atividade bastante cooperativa, vai explicar para vocês como realizar o movimento do aviãozinho, ok? Por aqui a gente termina. Uma boa tarde, até a próxima.